Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Estou entrando aqui com o pessoal do Google Meet e já daremos início. Bom dia! Que alegria encontrar a sala cheia! Quem vai orar para nós para darmos início ao nosso estudo de hoje? Sou eu. Ok. Poderoso Deus e eterno Pai, que habita nas alturas dos céus, todas as honras, Senhor, são dedicados a Ti, porque somente o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Amém. Obrigado, Pai, pelas oportunidades de mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de, a cada amanhecer, Pai, nas nossas primeiras horas, a gente já pode aprender mais do Senhor, nos fortificar, alimentando o nosso espírito. Obrigado por ter colocado Daiane no nosso caminho. Obrigado pela disposição das irmãs de nós estarmos juntas aqui, porque uma anima a outra. Amém. Senhor, misericórdia, Pai, é o que nós te pedimos. Pedimos que o Senhor nos segure em nossas mãos, que o Senhor nos dê ânimo a cada dia, para que nós possamos crescer na sua direção, Pai. Amém. Para suportar tudo que está por vir. Amém. Abençoa nossos jovens, abençoa nossos idosos, abençoa nossos irmãos que se encontram desanimados, Pai. Que nós possamos interceder por cada vida. Amém. Continue conosco, é no doce nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Ontem nós estudamos sobre o dia que Jesus apresentou aos seus discípulos um dos ensinamentos mais preciosos que aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa aprender. Aquele que quer seguir Jesus precisa aprender. Os seus discípulos, eles estavam muito preocupados com assuntos triviais. E esses assuntos, eles não tinham relação alguma com a missão que Jesus tinha vindo realizar na Terra. Da mesma forma, nós também, muitas vezes, nos preocupamos com tantas coisas sem sentido e perdemos de vista o propósito pelo qual nós fomos chamados por Jesus. Então, Jesus, ele chamou os seus discípulos, ele chama a atenção dos seus discípulos e ele os convida para serem sal. Quando aceitamos ser sal, nós não vamos ficar perdendo tempo com inveja, com rivalidade. Nós não vamos ficar tentando descobrir quem é o maior, quem é o melhor. Jesus afirmou que seus discípulos, eles serão salgados no fogo. E eu não sei se vocês perceberam o significado dessa expressão, mas isso significa que nós, como discípulos de Jesus, nós passaremos por momentos difíceis, mas todos esses momentos servirão para nos purificar. No estudo de ontem, nós fomos convidados por Jesus a nos tornarmos agentes na salvação de outras pessoas por meio da pregação do Evangelho e a exercer a nossa influência, que é uma influência que conserva, que é uma influência que preserva e que é uma influência que tem o poder de purificar. Esses ensinamentos que Jesus deu foram os últimos ensinamentos que foram dados ali na região da Galileia. Jesus estava encerrando a sua missão ali na Galileia. E hoje nós vamos ler o que aconteceu após esses ensinamentos que nós estudamos ontem. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler hoje tanto Mateus quanto Marcos, porque o trecho é bem, o versículo, são poucos versículos, então eu quero me centrar nesses dois textos, Mateus capítulo 19, versículo 1 e 2, e depois você vai abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Então o que está escrito em Mateus capítulo 19, 1 e 2? Diz assim, olha: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Agora vamos lá para Marcos, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume.
O texto fala que após Jesus apresentar todos esses ensinamentos, que ele deixou a região da Galileia. Era a sua despedida ali daquela região e ele não retornaria para lá antes da sua crucificação. Essa era uma despedida. Jesus, a Bíblia fala que ele já tinha ido para a Judéia, ou que ele já tinha feito a sua missão ali na Galileia, que ele já tinha ido a outros lugares. E agora, depois que ele passou um tempo ali um pouco afastado, ele sentiu a necessidade de ir para a Judéia, para além do Jordão. Então Jesus ele começa a fazer o seu caminho lentamente em direção a Jerusalém. E ele já havia falado para os seus discípulos que em Jerusalém seria o lugar que ele iria sofrer, seria o lugar que ele seria rejeitado, que ele seria morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Ele já tinha ensinado aos seus discípulos sobre isso, sobre essa necessidade 2 vezes, sobre o fato de que ele iria sofrer e morrer. E foi nesse período, enquanto ele estava ali em direção a Jerusalém, quando ele começa o seu ministério ali na região de Pérea, que ele comissionou os 70 para irem, para pregar o evangelho. E nós estudamos que a primeira missão que Jesus designou seus discípulos, os 12 discípulos, Jesus mandou eles irem ali aos lugares que ele já tinha ido. Mas agora, quando Jesus ele comissiona os 70, Jesus fala, os manda ir para outros lugares, inclusive em Samaria. Então, Jesus aqui ele estava no auge do seu ministério na Galileia. Até então, ele não havia trabalhado na região da Pérea. Esta região, ela tinha uma proporção relativamente grande de judeus. E naquele tempo, era uma região muito povoada. Por isso, Jesus, ele decidiu ir para essa região para atender as necessidades também daquelas pessoas, da mesma forma como ele tinha atendido as necessidades das pessoas ali na Galileia. E lendo os relatos de Mateus e Marcos de forma complementares, nós vemos que a missão de Jesus nesse lugar primeiro foi de ensinar. Este era o principal objetivo de Jesus, ensinar as verdades eternas. Só que o relato fala que ele não parou por aí. O objetivo de Jesus não foi apenas ensinar, assim como nos demais lugares onde ele esteve anteriormente, ele realizou muitas curas. A Bíblia não relata quanto tempo Jesus ficou ali. A Bíblia não relata quantas curas Jesus realizou ali naquele lugar e quais curas Jesus realizou. Mas com tudo que nós estudamos até aqui, nós sabemos que Jesus ele era especialista em libertar pessoas da escravidão do pecado, em libertar pessoas de doença e até mesmo em libertar pessoas de espírito maus. Não importava qual tipo de espírito, não importava se a pessoa estava ali presa em ou tinha uma legião. Jesus era especialista em libertar e curar as pessoas. E o relato de hoje é curto, mas nós conseguimos tirar lições importantes para a nossa vida. E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar, que eu quero que nós reflitamos hoje, é que Jesus sempre estará em movimento. E quem segue Jesus nunca pode ficar parado. Vocês conseguem perceber a riqueza deste pensamento? Não há como ser discípulo de Jesus e estagnar. Continuar sempre no mesmo lugar, continuar sempre do mesmo jeito. Jesus estava sempre em movimento e aqueles que o seguiam estavam sempre conhecendo lugares novos, pessoas novas, costumes diferentes e estavam passando por circunstâncias diferentes. Às vezes nós queremos ser discípulos de Jesus, mas nós queremos continuar com a nossa mesma vidinha de sempre, no nosso lugar quietinho, sem muitas mudanças. Mas ao estudar a vida de Jesus, vemos que isso é impossível. É impossível seguir a Jesus e continuar estagnado no mesmo lugar. Eu não estou dizendo que você precisa mudar, precisa sair aí mudando a cada mês.
Mas mesmo que você permaneça no mesmo lugar, mesmo assim, você precisará continuar mudando. Dá para entender? Dá para entender a riqueza desse pensamento? Esta é a primeira lição que eu quero que nós compreendamos hoje. Não é possível seguir a Jesus e nos mantermos estagnados. A mudança, o movimento são necessários, pois Jesus sempre está buscando novas oportunidades. Jesus sempre está em movimento, Jesus sempre está indo a novos lugares. Outro aspecto importante que eu quero ressaltar com vocês é que Jesus, ele já havia feito muitas coisas ali na Galileia, ali na região da Judéia também. Ele já havia curado todos os tipos de enfermidades. Ele já havia livrado inúmeras pessoas das garras dos mais distintos espíritos maus. Já havia ensinado muitas coisas, já havia ensinado até sobre o seu sacrifício. E não havia muito tempo para ele. Ele estava caminhando rumo a Jerusalém, onde ele seria sacrificado, onde ele seria morto. Mas Jesus, ele não perdeu tempo. Enquanto ele foi caminhando rumo a Jerusalém, ele foi aproveitando todas as oportunidades para ensinar sobre o reino dos céus às pessoas. E por que nós, muitas vezes, por que nós achamos que a nossa vida tem que ser diferente? Por que às vezes a gente acha que o que a gente faz já é suficiente e pronto? Às vezes a gente acha que a nossa única obrigação é ir na igreja 1, 2, 3 vezes por semana, postar alguma coisa ali, encaminhar nos grupos de WhatsApp alguma mensagem que fale de Jesus e pronto. Nós já estamos cumprindo a nossa missão, mas não. Se nós nos contentarmos apenas com isso, pode ter certeza que a nossa mediocridade vai nos impedir de entrar no reino dos céus. Jesus aqui está nos ensinando a não ser medíocres. Jesus aqui ele está nos ensinando que não importa se nós estamos sofrendo ou se nós estamos caminhando em direção ao sofrimento, existem pessoas que estão sedentas por auxílio, por libertação e estão aguardando um encontro com o Mestre, e nós podemos ser aqueles que vão aliviar os seus fardos, nós podemos ser aqueles que vão apresentar Jesus, nós podemos ser sal. Assim como nós aprendemos ontem, propagando o Evangelho e preservando a vida destas pessoas. Nós precisamos, de uma vez por todas, aprender que com Jesus não há paradeira, não há como ficar parado. Jesus ele nos convida a aproveitar todas as oportunidades para falar do reino dos céus, para falar do seu amor e para trazer as pessoas a Ele. Aprender, ele nos ensina a aprender a não perder tempo e a aproveitar todas essas oportunidades possíveis de apresentar o Evangelho do Reino às pessoas. E por fim, por último, o último ponto que eu quero ressaltar com vocês era o costume que Jesus tinha quando estava no meio das pessoas. Jesus ele aproveitava toda e qualquer circunstância, toda oportunidade para ensinar as pessoas. A primeira atitude de Jesus era ensinar, mas todos aqueles que vinham a Jesus, que vinham até ele com uma necessidade genuína e com fé, eram curados. Ensino e cura, ensino e cura. Esse foi o ministério de Jesus e é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer nos ensinar verdades eternas e ele quer nos curar de tudo aquilo que nos impede de enxergá-lo nitidamente. Ele quer nos curar de tudo que nos impede de ouvir a sua voz. Ele quer tirar de nós tudo que nos afasta de nos achegarmos a ele e ele quer nos curar da gagueira, a fim de que nós possamos propagar as maravilhas que ele tem feito na nossa vida e as maravilhas que nós temos presenciado na vida das outras pessoas. Você quer continuar seguindo a Jesus? Lembre-se, é impossível você seguir a Jesus e ficar estagnado.
Ele está nos convidando a ir com Ele, a mudar a nossa mente, a mudar a forma de nós vermos as pessoas. Ele está pedindo que nós permitamos que Ele nos ensine sobre as verdades eternas e realize em nós as curas necessárias para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Você aceita esse convite de Jesus? Então vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cada dia, ó Pai, ouvirmos a Tua voz falando ao nosso coração. E hoje nós aprendemos, Senhor, que quando nós aceitamos segui-lo, que nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar do mesmo jeito, porque o Senhor está sempre em movimento, o Senhor está sempre nos convidando a ir a outros lugares, a aprendermos novas coisas e a olharmos com os nossos próprios olhos o Teu poder realizando maravilhas na vida das pessoas. E nós te pedimos, ó Pai, por favor, nos ajude a continuar te seguindo, não importa onde o Senhor vá. Não importa se o Senhor vá para o deserto, não importa se o Senhor vá para qualquer lugar, Senhor, nós queremos te seguir, porque nós queremos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Nós te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida. E nós te louvamos por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida. E nós pedimos, ó Pai, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos ensinando e nos curando. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer estar com vocês mais um dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E amanhã nós nos encontraremos para continuarmos aprendendo com o Mestre. Vamos juntos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Eu encerro com vocês aqui no Instagram e vou continuar mais um tempo aqui com a galera do Google Meet. Tchau, tchau. Até amanhã.